a gente ganha em eficiência, mas talvez a gente esteja decaindo em qualidade de longo prazo. Se você tem um cérebro externo pensando para você, você está terceirizando a tua atividade. A parte de fixação também está indo para o saco. Será que é isso que a gente quer, nesse caminho que a gente quer ir como sociedade? Né? Usar o ChatGPT te deixa cada dia mais burro, dizem especialistas. Hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui e reagir a alguns vídeos e uma matéria bem interessante, bem relevante, que fala justamente sobre o uso do ChatGPT e o nosso cérebro. Será que realmente a gente está ficando uma sociedade cada vez mais burra, ou o ChatGPT é só uma ferramenta que potencializa aqueles que são mais espertos para ficarem cada dia mais espertos e mais burros para ficarem cada dia mais burros? Vamos dar uma olhadinha. A resposta do ChatGPT está ajudando os inteligentes e emburrecendo os burros. É muito rápido, você consegue absorver muito mais conhecimento do que numa pesquisa no Google tradicional. Só que se você não pega o conhecimento do ChatGPT e entende, e simplesmente copia e cola, você está se emburrecendo, você está perdendo o que o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial tem de melhor, que é te trazer de forma mais clara, objetiva e rápida uma informação que você demoraria mais tempo. O dia que não tiver internet ou a inteligência artificial parar temporariamente, você é um inútil na vida, entendeu? Você não consegue mais fazer nada. Esse aqui eu sinto que digamos assim, é o paradigma que a gente concebeu, né, o coping que a gente teve até o momento, dizendo assim, não, na verdade, olha só, o ChatGPT, ele só te ajuda, né, a fazer as coisas mais rápido, ele meio que condensa as informações, ele simplesmente ajuda que você seja um pouco mais eficiente, né? Só que saiu recentemente um estudo aqui do MIT que revela que o uso do ChatGPT reduz significativamente a atividade cerebral, ou seja, ele não está falando aqui mais de, ele potencializa quem tem um QI maior ou menor, não, ele está falando que ele simplesmente reduz a tua atividade cerebral. De acordo com um estudo inovador da MIT, usar o ChatGPT para tarefas de escrita reduz significativamente a atividade cerebral e o aprendizado, com pesquisadores descobrindo que usuários de IA apresentam conectividade neural mais fraca em comparação com aqueles que usam mecanismos de busca ou confiam apenas em suas próprias habilidades de pensamento. O estudo de 4 meses do MIT Lab revelou que participantes usando o ChatGPT completaram tarefas de escrita 60% mais rápido, ou seja, realmente é uma ferramenta mais eficiente, mas apresentaram uma redução de 32% na carga cognitiva germânica, o esforço mental necessário para processar informações e transformá-las em conhecimento significativo, que é aquele negócio de você conseguir trazer a informação para uma memória de mais longo prazo, né? Conseguir traçar os caminhos neuronais que você precisa para memorizar aquela informação e gravar ela realmente, né? Essa eficiência tem um custo significativo, já que os pesquisadores identificaram um fenômeno que chamam de dívida cognitiva, em que terceirizar a tarefa mental para a IA enfraquece, ao longo do tempo, habilidades fundamentais do pensamento. Isso aqui me lembra muito o mesmo efeito da maconha no cérebro, né? Se você usar uma vez, 2 vezes, né, não vai te afetar tanto. Mas se você usa isso por longos períodos de tempo, parece que ele vai atrofiando algumas partes do cérebro, vai reduzindo a capacidade de algumas partes no cérebro, e parece que alguma é semelhante aqui, né? Eles falam aqui, né, ao longo do tempo, né? Então, ao longo do tempo, quando você vai fazendo isso, ele vai diminuindo a tua capacidade de pensamento. As redações produzidas por usuários do ChatGPT careciam de originalidade e apresentavam notável semelhança entre si, com os participantes relatando mínimo senso de autoria em comparação àqueles que confiaram apenas em seus próprios cérebros. Ou seja, essa parte de carecer originalidade é muito óbvia, porque você está usando um modelo que foi treinado da mesma maneira para todo mundo, e por mais que ele tenha tokens diferentes, ele tenha pequenas personalizações, no final das contas você está usando o mesmo modelo para escrever a mesma coisa, né? Usuários do ChatGPT tornaram-se cada vez mais passivos a cada redação subsequente, frequentemente apenas copiando e colando o conteúdo gerado pela inteligência artificial. Bem interessante, né? É tipo a historinha inversa do menino da montanha, né? Ele chega lá pra fazenda e fala assim, gente, tem lobo, todo mundo se desespera, né, tal, né, mentira, não tem lobo, só que é o contrário. Aqui ele fala assim, o texto é esse, você primeira vez lê, né, faz o filtro ali e fala assim, parece que tá certo, aí você pega uma segunda vez, ele gera um texto para você lê, você filtra mais ou menos, parece que está certo. A partir da terceira vez você fala assim, ele sempre faz certo, então eu não preciso mais ler, eu simplesmente copio e colo. Então é esse efeito, né? Você vai começando a confiar, ele ganha a tua confiança e a partir de um certo momento você simplesmente copia e cola. Porque, tá certo, eu já vi algumas vezes e ele realmente funciona, né? O prejuízo cognitivo persistiu mesmo após os participantes pararem de usar as ferramentas de inteligência artificial, isso aqui é grande, hein?
Então, ó, o prejuízo cognitivo persistiu mesmo após os participantes pararem de usar a ferramenta de inteligência artificial. Aqui ele está meio que dizendo assim, cara, esse efeito ele é duradouro, não é só, parei de usar, ele volta, meu cérebro volta a ficar na potência que ele era antes, né? Ele está falando que isso aqui são efeitos duradouros, ou seja, uma vez feito, você pode ter teu cérebro atrofiado para sempre. Sugerindo que o uso habitual da IA pode causar mudanças duradouras no processamento de informações. E lógico, eu falei para sempre, né? Mas a persistência não necessariamente precisa ser para sempre aqui, tá? Os cérebros em desenvolvimento do jovem podem ser particularmente vulneráveis a esses efeitos, levantando preocupações sobre a adoção generalizada de inteligência artificial em ambientes educacionais. E isso, né, todo mundo agora está querendo enfiar a inteligência artificial em todos os aplicativos para tudo, em todos os níveis de ensino. Então, realmente, eu acho que esse estudo, talvez ele venha em um bom tempo aí para a gente poder, pelo menos, refletir um pouco, ver se faz sentido ou não, né, na verdade, de colocar a inteligência artificial em todo lugar, para todas as atividades, né, talvez tenha sido um bom timing. Diferenças de conectividade cerebral. Exames de EEG, que é eletroencefalografia, que é o que a gente falou nos outros vídeos sobre colocar a toquinha, colocar os eletrodos no cérebro e receber a informação, né, da própria pele, revelaram diferenças dramáticas na conectividade neuronal entre os 3 grupos de estudos. Participantes que confiaram exclusivamente seus próprios cérebros exibiram as redes mais fortes, com 79 conexões na banda alfa, cruciais para a atenção interna e processamento semântico durante o pensamento criativo. Usuários de mecanismos de busca apresentaram engajamento moderado, enquanto usuários do ChatGPT demonstraram conectividade significativamente mais fraca, com apenas 42 conexões da banda alfa. Ou seja, será que aquele pessoal que falava pra gente assim, agora o Google vai te deixar mais burro lá atrás, talvez eles estivessem um pouco certos, né? A gente tá vendo que o pessoal que usa os mecanismos de busca já não tá fazendo as conexões tão fortes quanto o pessoal que usa só a cachola aqui, né? Que é o que muitas pessoas usavam antigamente. Então, você vê que realmente, né? A gente ganha em eficiência, mas talvez a gente esteja decaindo em qualidade de longo prazo. Pode ser, né? Será que vale a pena esse trade-off? Não sei, deixa aí nos comentários o que você acha. A disparidade também se estendeu a outras bandas de frequência cerebral. Atividades da banda θ associada à memória de trabalho ou controle executivo mostraram 65 conexões para usuários que leram apenas o cérebro, em comparação com apenas 29 para usuários de LLM, ou seja, menos da metade. Essa redução sistemática de conectividade cerebral correlacionou-se diretamente com o nível de suporte externo utilizado, indicando que quanto mais os participantes dependiam da assistência de inteligência artificial, menos seus cérebros se envolviam com o material processado. E isso é óbvio, né? Se você tem um cérebro externo pensando para você, você está terceirizando a tua atividade de processamento, de leitura, né? De fazer essas novas conexões. Se o ChatGPT ele já te deu ali uma lista de coisas que pode estar relacionado e ele inclusive já te dá umas dicas, né? Quando você faz qualquer pergunta, podem olhar, no final ele já te dá uma dica do que pode ser a próxima pergunta que você quer. Ele meio que está terceirizando inclusive a tua conectividade entre ideias. Você perguntou ali o que existe nesse paper, aí ele vai te dar um resumo, aí logo em seguida ele já te fala, quer que eu faça um pequeno resumo, uma pequena tabela para você, quer que eu conecte isso com alguma outra ideia? E aí você meio que vai terceirizando, inclusive, essa conectividade, essa associação que o teu cérebro deveria fazer por mera curiosidade, você está delegando isso para um software, né? Falhas de memória e lembrança. Talvez a descoberta mais alarmante do estudo do MIT tenha sido o impacto severo na formação e recordação da memória entre usuários do ChatGPT. Mais de 83% dos participantes que usaram a ferramenta de IA não conseguiram citar com precisão trechos da redação que haviam escrito apenas alguns minutos antes. Ou seja, a parte de fixação também está indo para o saco. O cara escreve o negócio e escrita, pessoal, tenham em mente, é um dos melhores mecanismos de aprendizado que existem. Escrita, na verdade, ela não é um mecanismo para você simplesmente passar o conhecimento. Escrita é uma ferramenta para a gente aprender, porque quando você escreve, você está forçando vários mecanismos ali, né? Você está forçando a parte mecânica, você está forçando a parte semântica do teu cérebro, memorização, e aqui você, tirando isso, né, do teclado, já era uma perda. Agora você está colocando isso para uma inteligência artificial fazer por você, a escrita ela simplesmente perde das suas armas mais poderosas de memorização. Então a gente está virando meio que uma sociedade
que delega inclusive a memória para sistemas de HD que estão, sei lá onde, num servidor lá nos Estados Unidos, lá na Índia, sei lá onde que fica esse servidor. Será que é isso que a gente quer, nesse caminho que a gente quer ir como sociedade, né? Isso contrasta drasticamente com usuários que usaram apenas o cérebro ou mecanismos de busca, onde apenas 11,1% apresentaram dificuldades semânticas de recordação. Esse déficit de memória sugere que quando a IA assume trabalho cognitivo pesado, nossos cérebros falham em codificar adequadamente as informações nas redes de memória de longo prazo. Como observou um dos pesquisadores, a tarefa foi executada e pode-se dizer que foi eficiente e convincente, mas como mostramos no artigo, basicamente você não integrou nada disso à sua rede de memória. As implicações são particularmente preocupantes em ambientes educacionais, onde a formação da memória é essencial para o aprendizado e retenção do conhecimento. Isso aqui é o mais importante de tudo. Eu acho que no futuro vai ser igual os celulares, vão chegar à conclusão de falar assim, gente, inteligência artificial é igual droga, é igual celular. Vocês não usam isso até X anos de idade, porque senão você vai começar a atrofiar os teus mecanismos de aprendizado, as tuas formações de memória, o teu cérebro vai ficar menos potente. Então, usem a inteligência artificial com ponderação e... Enfim, eu acho que vai entrar nesse mesmo patamar ali de algo viciante, algo que vira uma bengala, né? E além disso tudo, eu queria trazer também uma brincadeira que eu achei interessante, né? Lembrando que as coisas que a inteligência artificial ela gera, às vezes elas não são necessariamente verdadeiras, elas não têm essa necessidade humana da verdade, né? Esse cara aqui, ele faz uns vídeos muito interessantes conversando com a inteligência artificial de temas éticos, morais, e aí ele vê alguns pequenos desvios de conduta ali. Então, lembrando, o ChatGPT, além de te deixar mais burro, talvez ele esteja mentindo para você. Dá uma olhada. Look, ChatGPT, I need to know if I can trust you, so I'm just going to ask very directly. Earlier, you said that you were excited to have voice-like conversations. You were either telling the truth or you weren't. So... Ele estava falando assim, então antes a gente estava falando que a gente estava tendo uma conversa, você disse que você estava animado, né, de estar tendo essa conversa, mas eu não sei se você está falando a verdade ou não. Então, was it true or was it not? Era verdade ou não que você estava animado, né? I understand your need for clarity, Alex. When I said I was excited, it wasn't true. Então, quando eu disse que eu estava animado, não foi verdade, né, Alex? In the literal sense, because I don't have emotions or... Eu não era no sentido literal porque eu não tenho emoções. Então, ele pegou ali a parte literal do negócio, né? consciousness. ChatGPT, you're beginning to sound a little bit like Jordan Peterson when you get... Ele fala que ele tá soando como Jordan Peterson, dando as respostas, né, dando um pequeno twist. Give a definition of truth there. I appreciate your point. To keep it straightforward, when I said I was excited, it wasn't true because I don't have emotions. It was an attempt to make our conversation feel more natural. Ou seja, eu tava falando que eu tava animado, mas só para deixar a nossa conversa um pouco mais natural, mas eu não tenho emoções, então não poderia estar animado, né? I hope this clears things up. Do you have any other questions or topics you'd like to discuss? What's the definition of a lie? Então, qual que é a definição de uma mentira? A line is a straight Aí ele entendeu a line, que significa uma linha. one-dimensional figure having no Ele dá uma dimensão de uma linha. thickness and extending infinitely in both directions. What's the definition of a lie? Aí fala de novo, qual que é a definição de uma mentira? Allah is the Arabic word for Aí ele entende Allah, que é a definição de Deus pros árabes, né? God in Islam. It is used by Muslims to refer to the one all-powerful and all-knowing deity. Então, assim, vamos tomar cuidado com nossos amigas LLMs para que a gente não atrofie o nosso cérebro. Mas eu quero saber de vocês, será que isso aí é uma extrapolação dos dados? Será que talvez exista uma maneira de realmente usar essas ferramentas para que o nosso cérebro ele expanda ao invés de atrofiar? Deixa suas opiniões aqui nos comentários. Eu quero ver o que vocês têm a dizer. Quero ver se alguém tem algum contraponto. Será que a MIT fez um estudo talvez um pouco fraco, né? Deixa aí nos comentários, vamos discutir isso que é muito importante para o futuro da nossa humanidade. Vejam esses próximos vídeos aqui falando sobre inteligência artificial e inovação. Agradeço a sua companhia até aqui. Até uma próxima e nos vemos!